Fala pessoal, me chamo Matheus Nunes, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos falar sobre metas de ano novo e sentido da vida. Qual a relação entre essas duas coisas? Vocês com certeza já pensaram metas, né? Planejaram nesse início de ano, final de ano, metas que pudessem melhorar, modificar, transformar a vida de vocês no ano seguinte e muitas vezes a gente vai se deparando com certas frustrações, certas dificuldades, e aí a gente não vai entendendo muito bem por que isso acontece, qual a implicação de um sentido dentro desse contexto. Então, se você tem curiosidade, né, vem comigo nesse vídeo, mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha para fortalecer os nossos vídeos, certo? Vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, não é novidade que quando chega essa época do ano, né, a gente pensa nas metas que iremos fazer, e aí vamos pensando em muitas metas, colocando uma lista com várias coisas que se quer para o ano, mas muitas vezes se encontram dificuldades, né, se encontram frustrações, porque o ano vai passando e a gente vai vendo que muitas daquelas metas que a gente planejou, a gente não cumpriu. E a gente vai se perguntando por que que isso acontece, né? Quais foram os problemas diante disso. A gente vai até desanimando de fazer esse movimento de criar metas. E qual a relação disso tudo com o sentido da vida? Na verdade, eu queria começar trazendo uma reflexão de que o ser humano, na visão da logoterapia, é um ser que está em busca de um sentido para a sua vida. Então, a ideia do sentido da vida, a busca por esse sentido, tem um papel central e motivacional, né, para esse ser humano. E isso tem uma relação direta com aquilo que se estabelece como meta, porque a meta, dependendo de qual seja a meta, né, de como vivenciamos esse processo, pode ser um meio para que se possa chegar em experiências significativas, que se possa desfrutar de um sentido na vida. Então, a primeira reflexão que eu queria deixar dessa relação de metas com o sentido da vida é que as metas elas podem ser estabelecidas tanto de uma forma que seja esvaziada de sentido, né, vazia de sentido, como também que possa ser algo que encha a nossa vida de algo valioso, né, algo que realmente possibilite uma experiência significativa. E é isso que eu queria trazer um pouco da nossa reflexão para essa ideia das metas e o sentido. Trazendo primeiro um ponto sobre isso, de que muitas vezes a gente vai estabelecendo e pensando metas, mas que não estão sendo pensadas e elaboradas pensando e considerando a nossa existência, os nossos valores, aquilo que temos enquanto missão, ou como algo que é particular e único e singular de nós, né, enquanto existência, enquanto personalidade. A gente às vezes vai caindo muito nessa armadilha de ir estabelecendo metas com base na opinião dos outros, no que os outros acham que é melhor para a nossa vida, no que os outros estão buscando para as suas próprias vidas, e aí a gente vai colocando as metas com base naquilo que todo mundo está buscando, com base naquilo que as pessoas estão falando, e a gente não vai, a gente vai se despersonalizando dentro desse processo de criar metas, quando, na verdade, né, um dos pontos que são essenciais para que a gente possa, de fato, encontrar sentido na vida é o fator da unicidade, de a gente entender que somos pessoas únicas, né, irrepetíveis, e precisamos, dentro desse contexto das metas, considerar isso. Então, as metas, elas precisam levar em consideração aquilo que temos enquanto algo único, né? Algo que nos atrai em particular, nos interessa em particular. Então, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos vem à nossa consciência, né, como algo que é importante de ser realizado, importante de ser cumprido, importante de ser vivenciado, para nós em particular. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, resumindo toda essa ideia, é que vocês pensem em metas, né, que digam respeito a algo que é
próprios de você, enquanto uma pessoa, né? Enquanto uma pessoa irrepetível. Um segundo ponto é resgatar um pouco aquela ideia do Frankl de que nós não devemos buscar, em primeiro plano, a felicidade, o sucesso, o prazer, mas que tudo isso, que muitas vezes é o que se busca lá nas metas, de uma forma direta e primária, né, não deve ser buscado de uma forma primária, mas deve ser visto como um efeito de uma vivência de sentido. Então, o que devemos buscar, na verdade, com as nossas metas, é um motivo, né? Um motivo para a nossa felicidade, um motivo para o nosso, para que esses efeitos eles possam se cumprir. Então, o mais importante é a gente estar estabelecendo metas que tenham uma relação com aquilo que nós nos sentimos impelidos, né, convocados a fazer, tal como uma missão, né, tal como algo que desperta a nossa existência para essa tarefa, né, para essa tarefa que só se dirige a nós, né, que só chama por nós diante desse contexto da nossa vida. E o sucesso, o prazer, a felicidade, né, ela vai se instaurar de uma forma natural, espontânea diante desse processo, né? A vivência autotranscendente, ela é algo necessário dentro da visão da logoterapia para que nós possamos, de fato, encontrar sentido. Então, se a gente tem metas que não consideram essa questão da missão, né, daquilo que nos convoca de uma forma particular, daquilo que desejamos nos entregar, mas pensa somente em coisas como ter sucesso, ter prazer, enfim, muito provavelmente a gente vai ter uma dificuldade muito grande de cumprir essas metas, e ainda que a gente consiga cumpri-las, elas não vão ter uma relação, né, com essa vivência do sentido, ok? E um terceiro ponto importante para a gente estar discutindo aqui dentro dessa reflexão é de que, muitas vezes, quando a gente se depara nessa ideia de fazer metas para o ano, nós pensamos somente naquilo que queremos, né? Ah, eu quero isso, eu quero ser mais assim, eu quero realizar isso, mas por que que muitas vezes isso não se cumpre? Porque duas outras perguntinhas, né, fora o que eu quero, também devem ser consideradas, que é eu posso e eu devo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que além de a gente considerar isso que é muito importante, que é a nossa vontade, o nosso desejo por realizar certas coisas, por vivenciar certas coisas, nós também precisamos considerar as nossas possibilidades, que é o eu posso, né? Será que temos realmente possibilidade, né, de cumprir com aquilo que estamos querendo e propondo diante dessas metas? Será que existe como vivenciar isso ou não, né? Fica essa reflexão para a gente também. E uma outra reflexão é justamente o eu devo, né? Essa pergunta até ética, né? No sentido de que muitas vezes podemos e queremos fazer algumas coisas, mas ainda que possamos e queiramos fazer essas coisas, algo dentro de nós não se sente tão confortável com isso, né? Nós nos inquietamos, nós não estamos em paz com essas decisões, com essas coisas que fazemos. Então, esse senso ético do ser humano, ele é muito importante para que possamos nos sentir bem diante das coisas que buscamos para o nosso ano, as metas que propomos e vamos tentando cumprir e realizar elas diante do nosso ano. Então, também acho importante a gente considerar, né, que essas possibilidades, às vezes a gente se perde um pouco por não reconhecer os nossos próprios limites, né? Às vezes a gente coloca como meta, sei lá, viajar para o mundo todo, mas na verdade a gente não tem nenhum meio para fazer isso, né? Às vezes a gente coloca como meta, sei lá, ler vários livros no ano, quando na verdade a gente não tem o hábito de ler nenhum. Então, a gente precisa ir considerando também as nossas possibilidades diante desse processo. A vivência de sentido, ela se dá no desvelamento de possibilidades. Esse sentido é um sentido situacional. E justamente por isso também
temos que ter um certo cuidado quando estabelecemos essas metas, para que não criar uma certa rigidez, porque a vida ela nos convoca e nos confronta com situações o tempo todo, em cada dia, em cada semana, e diante de uma semana para outra, de um dia para outro, várias coisas podem mudar, inclusive as nossas metas, né? Porque a vida é dinâmica e diante da vida nós precisamos ter uma flexibilidade para bem viver as nossas vidas. E para bem viver as nossas vidas, precisamos buscar o sentido que é reservado somente a nós diante das nossas possibilidades. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu agradecimento e peço que vocês possam se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aqui, inclusive coloca quais são as suas metas para esse ano de 2023 e espero que seja um ano de muito sentido para todos vocês, certo? Um forte abraço e, no mais, é isso. Até a próxima.